Boa tarde, quinto ano. Mais um dia de aula, né? Mais uma aulinha de quê? De história. Para isso, vocês precisam estar com a farda de vocês, com os objetos de vocês, num cantinho na casa de vocês. E aí vamos tirar a página 20. Vou continuar a revisão da unidade 2 para que vocês realizem as atividades que vocês receberam de folha, tá? A proclamação da República. O governo de Dom Pedro II durou 49 anos, de 1840 a 1889. Durante a primeira metade do seu governo, o Brasil passou a ser um período de estabilidade e crescimento econômico. No entanto, o imperador passou a receber muitas críticas, principalmente após a Guerra do Paraguai, em 1864 a 1870, que trouxe grande estabilidade econômica ao país. Diante desse cenário, o movimento republicano, que encabeçava a oposição ao governo imperial, cresceu e se fortaleceu. Embaixo vocês vão encontrar a imagem de Dom Pedro II. Na página 21 vai ter o movimento republicano. No Brasil, as ideias republicanas ganharam força durante o segundo reinado, pois muitas pessoas desejavam participar mais das decisões políticas do país. Entre os republicanos havia muitos profissionais letrados, como advogados, jornalistas e comerciantes. Além de defender o sistema republicano de governo, parte desse grupo era favorável à abolição da escravatura. E o que é a República? É um sistema de governos cujos principais governantes são escolhidos pelo povo por meio de eleições. Os membros do governo republicano fundaram partidos políticos, com destaque para o Partido Republicano Paulista, criado em 1873, bem como jornais republicanos, nos quais publicavam diversos textos e chances que criticavam o governo do imperador Dom Pedro II. Críticas à monarquia. Ao longo do segundo reinado, após a Guerra do Paraguai, parte dos militares passou a criticar a monarquia e apoiar a república. Além de desejar melhorias salariais, os militares tinham interesse em participar mais ativamente das decisões políticas do país, o que não era permitido. Outro grupo que se aproximaram das ideias republicanas foram os cafeicultores paulistas. Eles passaram a criticar a monarquia e apoiar a causa republicana após a Guerra do Paraguai, pois ele ocorreu em um período de grande dificuldade econômica e trouxe muitos prejuízos ao país. A oposição desses fazendeiros à monarquia cresceu ainda mais com a abolição da escravatura, que ocorreu em 1888, porque eles eram proprietários de escravos, sentiram-se prejudicados com essa medida. Além desses dois grupos, a Igreja Católica também se impõe à monarquia, pois desde a Constituição de 1824, a lei determinava que a Igreja deveria se, página 22, sobreordinar ao Estado, ou seja, ao poder, as regras definidas como imperador. Assim, conforme os anos foram passando, cada mais religioso buscava autonomia para resolver suas próprias questões. Diante de tais circunstâncias, aumentava a crença de que a manutenção da monarquia atrapalhava o desenvolvimento da nação. Na página 21 vai ter um glossário com palavras desconhecidas. E onde você encontrar o glossário com palavras desconhecidas, vocês vão ao dicionário reconhecer a palavra para enriquecer o vocabulário de vocês. Na página 22 e 23 vai ter uma atividade para vocês realizarem. Quem já realizou as atividades do livro não tem nenhum problema. Estuda só os conteúdos para realizar e desenvolver nas atividades as respostas corretas, certo? Página 24, fim da monarquia. O governo imperial adotou medidas para diminuir as manifestações de oposição e monarquia, com o objetivo de combater a crise política e econômica. Dom Pedro II promoveu uma série de reuniões com membros do governo, além de propor mudanças que eram pedidas pelos republicanos, como liberdade religiosa e a mais autonomia para as províncias. Entretanto, ele não obteve sucesso.
A demora nas mudanças que os republicanos desejavam servia de justificativa para que eles planejassem uma ação que transformaria o Brasil em uma república. Em 15 de novembro de 1889, um grupo de militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca reuniu-se na capital, no Rio de Janeiro, e proclamou a república, sem que houvesse grande resistência dos monarquistas. O imperador, que estava com a família em Petrópolis, no Rio de Janeiro, recebeu o comunicado de que não governava mais o Brasil, e dias depois, Dom Pedro II e sua família tiveram que voltar e deixar o país voltando para a Europa. Também vocês vão encontrar palavras desconhecidas no glossário. Na página 25, vamos realizar uma atividade. Na página 26, a República da Espada. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil mudou seu sistema de governo, passando assim a ser uma república. Os dois primeiros presidentes do sistema republicano, eles eram militares. Por isso, esse período ficou conhecido como República da Espada. O governo provisório. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Ele governou entre os anos de 1889 a 1891. De forma provisória, até que fosse elaborada uma nova Constituição no país. No governo de Deodoro foi adotada uma nova bandeira para o Brasil com o lema Ordem e Progresso. Além disso, buscou-se modificar o país com a instalação de indústria, porém os problemas econômicos persistiram, o que colocou em empecilhos a industrialização. Essas dificuldades econômicas deixaram parte da população, da classe política e dos militares insatisfeitos com o governo de Deodoro. Diante das tais circunstâncias, essas parcelas da população pressionaram o presidente a convocar uma Assembleia Constituinte para legitimar seu cargo como presidente do país, o que ocorreu em 1891. Também vai ter o glossário e aí vocês vão conhecer as palavras desconhecidas. Na página 27 tem a Constituição de 1891. Em fevereiro de 1891 foi promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil. Algumas das principais definições da nova Constituição eram: manutenção do sistema republicano, em que o presidente seria escolhido por voto a cada 4 anos, direito do voto dos homens maiores de 21 anos, exento analfabetos, mendigos, religiosos e soldados. Essas pessoas não tinham direito ainda de votar, certo? Transformação das províncias em estado e ampliação do poder de decisão dessas unidades à federação, determinação da liberdade religiosa, ou seja, o país não tinha mais uma religião oficial, sendo permitido todos os cultos na igreja. O governo constitucional, após a publicação da Constituição de 1891, a primeira eleição presidencial foi realizada da forma indireta, ou seja, sem a participação da população. Assim, deputados e senadores elegeram o Marechal Deodoro da Fonseca para seguir como presidente da República. Após a eleição, o presidente passou a ser acusado de governar de forma autoritária, o que causou muita rejeição ao seu governo. Essa oposição também ocorreu entre os militares da Armada, que iniciaram uma revolta no Rio de Janeiro contra a administração de Marechal Deodoro. Ameaçado pela Armada e enfraquecido politicamente, o Marechal Deodoro renunciou ao cargo em novembro de 1891. Em seu lugar, assumiu o vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto. Também vocês encontram o glossário nessa página. Na página 28 vai ter as revoltas populares. O período em que Floriano Peixoto esteve no poder também foi marcado por grandes tensões no Brasil. Os oficiais da Armada, por exemplo, continuaram insatisfeitos, pois se sentiam desvalorizados em relação ao Exército. Apesar disso, o presidente tinha apoio dos políticos e da população. Isso foi importante para que o governo combatesse uma nova revolta dos oficiais da Marinha. Entre 1893 a 1894,
O movimento ficou conhecido como Revolta da Armada, que ocorreu após um ataque de navios da Marinha a unidades do Exército na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. O confronto inicial, parte dos revoltosos se dirigiu para o sul do Brasil, onde ocorria a Revolta Federativa, um conflito entre opositores do governo, chamado Maragatos, e apoiadores do governo, os Pica-Pais. Em 1894, as tropas do governo venceram as revoltas do Rio de Janeiro. Quanto ao sul, o presidente Floriano Peixoto, por ter combatido as revoltas como Rigaud, ficou conhecido como Marechal de Ferro. Realiza as atividades e relê o conteúdo para realizar as tarefas.